Abra sua Bíblia comigo, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, a partir do verso 7. Eu vou ler alguns versículos desse texto. Começando com o verso 7, eu peço que você não feche a sua Bíblia depois, por favor. É o esposo se dirigindo à sua esposa e dizendo assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Versículo 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. O livro de Cântico dos Cânticos é uma forma hebraica de afirmar o grau superlativo. Há muitos cânticos na Bíblia, mas este livro é chamado do maior cântico, do grande cântico, do cântico em grau superlativo. Por isso é chamado de Cântico dos Cânticos. É uma forma hebraica de enfatizar quando você diz santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. É curioso como um livro da Bíblia, o maior cântico, o mais importante cântico nesse quesito, é dedicado ao casamento. E o casamento é uma instituição divina, e o casamento pode ser um jardim grinaldado de flores ou um deserto árido. Pode ser o território da sua liberdade ou a masmorra da sua escravidão. Pode ser o cenário da sua mais linda felicidade, ou pode ser o cenário do seu mais tormentoso pesadelo. Não reclame do seu casamento, ele reflete você. Me permita ilustrar isso de forma muito singela. Li certa feita a lenda da casa dos 10.000 espelhos, e eu fui entender essa lenda quando se vai a Jerusalém. E se você um dia for, não deixe de visitar o Museu Yad Vashem, Museu do Holocausto. Aquele museu recorda, e é um memorial dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Desses 6 milhões de judeus, 1,5 milhão eram crianças. Quando você entra no memorial das crianças, é tudo escuro. E você entra e vê 1,5 milhão de velas acesas. E as crianças são chamadas pelo nome. E você vai segurando um corrimão para não cair. E quando você chega no final, via de regra, os seus olhos estão umedecidos de lágrimas. Ali não tem 1,5 milhão de velas acesas. Salvo o melhor juízo, tem 5 velas acesas. Mas num jogo de espelhos, você consegue ver 1,5 milhão de velas acesas. Então aqui eu quero introduzir a lenda da casa dos 10.000 espelhos. Diz a lenda que um cachorrinho faceiro, serelepe, caminhava pela rua, e atraído por esta casa, entrou nesta sala com 10.000 espelhos. E ele ficou encantado.
porque viu 10.000 caras rindo para ele, celebrando para ele, e ele disse: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Mas nessa mesma rua, caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, arreganhando os dentes para quem aparecia para ele, e também entrou nessa sala, e ficou horrorizado, porque ele viu 1.000 caras arreganhando os dentes para ele, e ele disse: é o pior lugar do mundo, isso é um lugar horrível, nunca mais quero voltar aqui. É claro que a lenda é autoexplicativa. A sua casa é exatamente o reflexo de quem você é. Não reclame da sua casa, não reclame da sua família, ela está refletindo você. Se você é uma pessoa de bem com a vida, a sua casa vai ser um lugar de felicidade. Se você é uma pessoa positiva, otimista, alegre, a sua casa vai ser festiva e alegre. Se você é uma pessoa que murmura, que reclama da vida, que parece que chupou limão o dia inteiro, a sua casa vai refletir esse ambiente pesado. Então o seu casamento e a sua casa é exatamente a sua cara. Esse texto que nós lemos traz alguns princípios para o nosso casamento ser um ambiente gostoso, um ambiente agradável, feliz. E quais são os princípios que esse texto apresenta para você ter um casamento feliz? Porque quando eu escrevi o livro com o título Casados e Felizes, achei curioso que na semana seguinte alguém me mandou um e-mail enorme, disse assim: eu não sabia que você estava escrevendo um livro de ficção agora. Tem muita gente que acha que casados não combina com felizes, mas é possível ser casado e feliz, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas como é que nós podemos ser casados e muito felizes? Vamos ao primeiro princípio, está aí no versículo 7, é o princípio do elogio. Ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando eu leio esse texto, a primeira sensação que eu tenho é que esse cara devia morar na lua, ou que ele não é honesto. Porque você conhece alguém sem defeito? Tem o CPF dela? Dá para dar o endereço dela? E existe alguém sem defeito? Depois que os nossos pais erraram e pecaram lá no Éden, tem alguém sem defeito? É claro que não tem. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos perfeitos, nós não casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, a nossa família não é perfeita. Mas como esse homem vai dizer: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito? É porque o amor não foca nos defeitos, mas concentra-se nas virtudes. Eu posso lhe garantir que se você ficar concentrado demais nos defeitos do seu marido e da sua mulher, você não vai ter tempo para mais nada. Tem muita gente que acha que o nosso papel no casamento é descobrir os pontos falhos do nosso cônjuge para pontuá-los, para que ele melhore. Isso não funciona não. Só vai aumentar o fosso. O nosso papel é identificar os pontos positivos e enaltecê-los. Alguém já disse com razão que um elogio sincero é melhor que 1000 críticas. Você não melhora o seu cônjuge criticando-o, você melhora o seu cônjuge elogiando-o nos pontos que merecem ser elogiados. Agora notem, eu conheço pessoas que até elogiam o cônjuge,
Há maridos, por exemplo, que chegam perto dos amigos, na sauna, no futebol, na reunião mais íntima de homens, dizem: minha mulher é uma bênção, ai de mim se não fosse a minha mulher, e rasga desabridos elogios à sua mulher, mas a coitadinha nunca escutou isso dele. Tem mulher que elogia o marido no salão de cabeleireiro: ah, ele é uma bênção, ah, ele é trabalhador, ah, ele é um bom pai, mas o abençoado nunca escutou isso dela. Não basta elogiar, é preciso elogiar diretamente a pessoa. Diz: tu és toda formosa, querida minha. Está falando para ela, não está falando para os amigos. Agora escute isso: se você não está elogiando a sua mulher, alguém vai elogiar. Aí dá ruim, hein? Se você não está elogiando o seu marido, alguém vai elogiar. Agora pense comigo, um maridão que nunca foi elogiado pela sua mulher, bota o pé na rua e é coberto de elogios. Alguns, bem verdade, não são sinceros não. Olha o perigo aí. Já imaginou uma mulher que nunca é elogiada pelo marido, põe o pé do lado de fora de casa, é coberta de elogio? Olha o perigo aí. Quando a Bíblia diz que o amor do marido santifica a mulher, quer dizer que uma mulher bem amada, ela é protegida, ela não é vulnerável, ela não cai no canto da sereia dos Dom Juans da vida, ela tem valor próprio, ela é valorizada pelo seu marido. Mas uma mulher mal amada, que nunca é elogiada, que nunca é apreciada, que nunca recebe carinho, ela fica vulnerável. Então o elogio é uma necessidade vital para um casamento feliz. Me permita fazer essa pergunta aqui: qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher, por exemplo, porque a sua casa anda em ordem? E por andar em ordem, eu quero dizer, você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Porque tem casa, se você não avisar, parece que passou um tsunami por lá. Tem casa que, se você abrir o guarda-roupa, tem um acidente doméstico. Ah, mas é mais obrigação dela fazer isso mesmo. É claro, tudo bem, mas tem muitas mulheres que a casa é uma bagunça. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido porque ele é um homem trabalhador, honrado? Você nunca passou vergonha de cobrador à sua porta? Ah, mas isso é obrigação dele. Mas tem muito marido aí que está deixando a coisa correr solta. Aprenda a elogiar. Alguém já disse que você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Tem gente que não sabe elogiar. Tem gente que é casca grossa. Mas um elogio sincero, na hora certa, com a proporção certa, é um bálsamo. Alguém muito espiritual diz: não, pastor, mas esse negócio de elogiar é um perigo, porque a pessoa fica vaidosa. Não, o que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Mas um elogio é um refrigério para a alma, e a Bíblia está cheia de elogios. Eis um exemplo: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vamos ao segundo princípio de um casamento feliz. Olha o versículo 9: arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. E aqui o princípio é o princípio do romantismo. Parece que a nossa geração está esquecendo essa questão do romantismo, não é verdade? Aquela geração que cantava serenata,
que levava flores. Parece que está ficando para trás esse tempo. Agora, note uma coisa. Vocês sabem que o homem, o masculino, o ser masculino, a gente não consegue enxergar detalhes. O homem só consegue enxergar uma caixinha de cada vez. Por exemplo, você vai com a sua mulher numa festa, aquela festa de casamento do ano. Aí alguém pergunta para o marido assim: como é que foi a festa? Ele responde assim: foi joia. E não tem mais nada para acrescentar. Ele não viu nada. Aí você pergunta para a mulher assim: como é que foi a festa? Fala: olha, foi um espetáculo. A renda do véu da noiva era uma coisa internacional. Aquele arranjo que estava em cima da mesa é uma coisa que eu nunca vi igual. Ela sabe detalhes, ele, coitadinho, não viu nada. O homem é meio tapado mesmo. Agora, um homem romântico, sabendo que a mulher gosta de detalhes, ele fica atento a detalhes. Porque vejam vocês que ele destaca duas coisas na mulher: um adereço, e destaca também um atributo. Ele consegue ver uma pérola do colar, e ele consegue observar o olhar dela. Arrebataste meu coração, minha irmã, com um só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Ele está atento. Porque se a mulher gosta de detalhes, ele precisa aprender a gostar de detalhes, porque ele é romântico. Então, vejam vocês que o romantismo é uma coisa que precisa ser cultivada. Boas maneiras, boas atitudes, boas palavras, por gentileza, por favor, muito obrigado. Eu sei que os homens de Manaus são muito românticos, me falaram aí que eles são românticos. Por exemplo, você nunca deixou de levar flor para sua mulher no aniversário dela. Presentinho aqui, presentinho lá. Aniversário de casamento, então, não passa em brancas nuvens. Eu sei que você ainda é daquele marido que abre a porta do carro para a esposa entrar, não é verdade? Que quando vai ao restaurante, nem espera nem o garçom puxar a cadeira, você mesmo faz às vezes. Porque às vezes a gente esquece essas coisas, sabia? Eu fui jantar com um casal certa feita, e na hora de entrar no carro, preste atenção nisso, pode ser o senhor doutor fulano das quantas, se seu marido é um motorista, você, mulher, vai do lado dele, vai atrás não, é do lado dele. E aí, quando chegamos no restaurante, eu desci, e perguntei para a mulher assim: você não vai descer? Ela respondeu: eu nunca precisei abrir a porta do carro. Falei: toma, aprende. São pequenos gestos. Não são os grandes problemas que minam um casamento, são os pequenos problemas. São as raposinhas que devastam a vinha quando elas estão em flor. E vou lhes dizer que não tem idade para romantismo, não. Romantismo não é só para o casalzinho que tem lua de mel, não. É para a vida toda. Eu ouvi certa feita, li essa história, eu achei marcante, de um freguês fiel à floricultura do bairro, a melhor floricultura. Todo sábado, aquele senhor de mais de 70 anos ia à floricultura e pedia o melhor buquê de rosas, meses após meses, ano após ano. Um dia o dono da floricultura, não aguentando a curiosidade, disse assim: a sua mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo. Eu não conheço nenhum cliente como o senhor, eu não conheço nenhum homem romântico como o senhor. Como é que ela reage quando ela recebe esse buquê de flores?
Ele respondeu: ela não reage. Ué, como assim não reage? Não, ela tem Alzheimer há muitos anos. Ela nem sabe quem eu sou. Ué, mas se ela não sabe quem é você, como é que você dá flor para ela? Ele respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Não tem idade. Romantismo a gente precisa cultivar no dia a dia da vida. Ah, pastor, eu já faço isso, mas pode melhorar um bocadinho, não pode não? E esse é o tipo de semeadura que é você quem colhe. Marabel Morgan, no seu livro A Mulher Total, disse o seguinte: que para a mulher o sexo começa no café da manhã. E o que quer dizer o seguinte? O que ela quer dizer o seguinte: se o marido é casca grossa no começo do dia, de noite tem pedra no colchão. Porque se o sexo para o homem é ato, para a mulher é afeto. Então o romantismo é uma necessidade vital no casamento. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, com o só dos teus olhares. É só lembrar a fase de namoro, o coração palpitava. Você lembra disso? 2 horas passavam em 5 minutos. Não é possível que está na hora de ir embora. Retome essa agenda, e vocês vão ser gratos a Deus por esse banquete da felicidade na vida conjugal. Vamos ao terceiro princípio, versículo 10: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, porque toda sorte de especiarias. O amor tem beleza e o amor tem gosto. Quando você fala em amor, eu não sei quantos leram o livro do Gary Chapman, sobre as 5 linguagens do amor. Quem leu esse livro aqui? Levanta a mão. Quem leu o livro? 5 linguagens do amor. É um livro que merece ser lido. Merece ser lido. E ele disse que a palavra amor não significa a mesma coisa para todas as pessoas. Algumas pessoas acham que amor é palavras de afirmação: eu te amo. Se você não falar eu te amo, a pessoa não se sente amada, porque para ela amor é essa expressão. A outra diz assim: amor para mim é tempo de qualidade. Se você não fica comigo, se você não prioriza a minha agenda, então você não me ama coisa nenhuma. Outro acha que amor é serviço. Se você não ajuda a lavar a louça do jantar, você não ama nada. Se você não participa das atividades da casa, você não ama coisa nenhuma. A pessoa entende isso. Para outra pessoa, amor é toque, é abraço, é amasso. Se a pessoa não abraça, não beija, ela não ama coisa nenhuma. Para outra, amor é cartão de crédito. Aliás, de vez em quando você tem que fazer umas loucuras, sabia? Você tem que entregar o cartão para a pessoa e falar: minha filha, vai em nome de Jesus, eu vou ficar aqui orando, para Deus ter misericórdia de mim. Tem hora que você precisa levar sua mulher para jantar fora, sabia? Não é no quintal não, é no melhor restaurante de Manaus. Notinha de rodapé aqui, irmãos. Eu escrevi recentemente o comentário de Eclesiastes. Estou expondo Eclesiastes agora na igreja lá em Pinheiros. E no capítulo 2, Salomão fala de 2 problemas. O primeiro problema é a pessoa que trabalha, junta, e depois não usufruiu nada, não curtiu a vida nada, nunca fez uma viagem, nunca fez um passeio, nunca saiu de férias, nunca foi num bom restaurante, nunca foi num bom hotel. Aí depois que morre, isso fica na mão de alguém que não ralou para ganhar, que não vai valorizar o dinheiro, que vai jogar fora o dinheiro. Salomão disse: isso é um problema.
A segunda coisa que ele menciona é o seguinte: se você trabalha, você tem que trabalhar mesmo, você tem que economizar mesmo, você tem que ganhar mesmo, você tem que ajuntar mesmo, mas faça-me o favor de usufruir um pouco daquilo que Deus lhe deu. Eu conheci um senhor, certa feita, lá em Bragança, era dono de muitas casas. Esse homem era tão pão duro, que ele andava pela cidade catando lenha, graveto, para levar para casa, para cozinhar feijão, porque não queria gastar gás. Ô gente, eu não estou falando de ser perdulário, eu não estou falando de você jogar dinheiro fora, eu estou lhe dizendo que é bíblico, é correto, é certo você usufruir o fruto do seu trabalho. Qual foi a última vez que você passeou com a sua mulher? Qual a última vez que você fez uma viagem com a sua mulher? Qual foi a última vez que você levou sua mulher para um hotel que você não passou vergonha? Aproveite. Sabe por quê? Tem prazo de validade. Tem hora que você vai querer fazer e não consegue mais. Agora, o que significa que você ama sua mulher e seu marido? Quando você ama alguém, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, quem ama, declara que ama. Eu conheço casal que não consegue mais falar um para o outro, eu te amo. Eu conheço casal que dá um abraço em público, é um escândalo. Eu conheço casal que se beijar em público vira feriado nacional. Eu nunca me esqueço, pastor Francisco, que o primeiro casamento que eu celebrei lá em Bragança, depois de um ano o casal voltou ao meu gabinete, e a mulher estava muito brava com ele, muito brava, e a mulher o levou assim meio forçado para o gabinete, porque ela tinha que desabafar o coração lá perto de mim, e ela disse assim: pastor, a última vez que o meu marido me disse que me amava foi no dia do casamento. E ele olhou para ela assim meio desconfiado e perguntou assim: mas precisa falar de novo? Não falta nada para você? Coitado, não tinha entendido nada. Quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama, a pessoa é prioridade na sua vida. Eu estava comentando hoje com o pastor Francisco, que eu tenho uma agenda muito intensa, mas eu tenho uma prática, que eu adotei na vida. Se o telefone tocar, eu posso estar na reunião mais importante da minha vida, e eu olhar, é da minha casa, minha mulher, os meus filhos, os netinhos ainda não me ligam ainda, não está com idade para tanto. Eu atendo na hora. E se tiver uma necessidade, eu peço licença e saio na hora. A minha família sabe, aqui ó, está até falando aqui. A minha família sabe que eles são prioridade na minha agenda. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Mas deixa eu ilustrar isso. Eu não sei se o pastor José João esteve em Vitória em 1986, reunião do Supremo Concílio, em Vitória. E eu fui, pastor Francisco, acho que nem era ordenado, já era Francisco? 86? Não. Nós tivemos o privilégio de hospedar o Supremo Concílio, como vocês hospedarão aqui em 2026. E um colega de turma, pastor Euquias Gomes de Freitas, era pastor numa cidade chamada Iuna, no sul do estado. Isso é mês de julho, e ele chega para mim e diz: Hernandes, dá para você pregar na minha igreja esse ano? Eu peguei minha agendinha, olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá, olhei para cá, e disse assim: ô Euquias, eu não posso, esse ano eu não posso, não tem como, minha agenda está intensa, estou chegando na igreja tem um ano, e tem tanta coisa para fazer, eu não posso. Só que, naquela reunião do Supremo Concílio, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele,
E essa moça é minha esposa, minha mulher, há 37 anos. E eu fui na igreja do Euquias naquele ano, que era a ovelha dele, 9 vezes. 9 vezes. Eu mudei minha agenda, é claro, eu não sou bobo. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Porque hoje tem gente matando em nome do amor, sabia? Tem gente até esquartejando em nome do amor. Eu estou fora desse negócio aí. Me inclui fora dessa. Eu não sei se vocês já participaram de cerimônia de casamento, que na hora dos votos, aliás, notinha de rodapé, hoje está complicado, não está não, na hora de voto? Porque agora virou moda que o casal tem que ler os votos um para o outro. Tem hora que o voto do casal é mais longo que o sermão do pastor. Tem voto que parece um rosário, uma epístola com vários capítulos. Mas tem hora que os dois só fazem ali sem o microfone, só o pastor escuta, porque estão prometendo um para o outro. E o pastor Jeremias Pereira, com aquele jeito assim, descontraído que Deus lhe deu, diz que tem casal que ali na frente parece que jura o seguinte: eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida. Te prometo que você não vai ter mais um dia de paz. Te prometo que você não vai dormir mais sem Lexotan. Parece que tem gente que está prometendo isso. Pior do que isso, foi o cara que disse lá no altar para a noiva assim: hoje eu estou dizendo para você que eu te amo. Se um dia eu me arrepender, eu te aviso. Vamos encurtar a conversa. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Quando você ama, você quer tornar a vida do outro melhor. Você não quer machucar, você não quer ferir, você não quer contrariar. Você quer agradar nos mínimos detalhes. Eu conheço marido que ele não respeita o gosto da mulher, vai no supermercado e quer comprar o que ele gosta. Se ele gosta de Coca-Cola, ela tem que gostar de Coca-Cola também, porque ele acha que Coca-Cola é melhor que Guaraná. Quando você ama, você quer agradar a pessoa. Você sabe que seu marido gosta de comer isso, aquilo outro, você vai fazer o melhor para ele. E às vezes, meus irmãos, a gente tem que quebrar um pouco a banca, quebrar um pouco o protocolo, para tornar isso mais claro. Por exemplo, qual foi a última vez que você, mulher, botou aquela toalha que só vai para a mesa no dia que tem visita? Qual foi a última vez que você tirou a melhor louça lá da gaveta para um jantar especial? Que você fez o cardápio do ano, e quando o marido chega e olha a cena e toma um susto: quem de especial vai chegar aqui em casa hoje? E você disse para ele assim: meu querido, eu fiz isso para você. Vai devagar, porque o cara pode ter um infarto também, e isso é um problema. São detalhes de cuidado, de agradar a pessoa, de surpreender a pessoa, com gestos de doçura e de ternura no casamento. Mas vamos a um outro princípio. Olha aí comigo o versículo 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Aqui é o princípio da comunicação. Meus amados, a comunicação é vital no casamento, porque a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida ou você pode matar um casamento, dependendo da maneira como você se comunica. E para mim, o ponto mais importante da comunicação na Bíblia está lá em Tiago 1,19.
que está escrito lá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A primeira coisa é pronto para ouvir. A palavra pronto no grego aqui é a palavra taxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa, táxi. Hoje nós colocaríamos até Uber no meio. O que é um táxi? O que é um Uber? É um carro de serviço que atende você quando você chama, quando você precisa. Imagine você indo para o aeroporto, para uma viagem, você chamou o taxista, ele diz, daqui a meia hora eu passo aí e te pego. Eu falo, não, daqui a meia hora não serve, ou é agora ou vou arrumar outro. Olha como é que Deus nos fez. Deus nos fez com duas conchas acústicas externas e uma única língua amuralhada de dentes. Sabe o que Deus está dizendo? Escute mais, fale menos. É curioso isso, irmãos, mas a comunicação está morrendo na nossa geração da comunicação. Vá a um restaurante hoje, tem 4 pessoas, elas não estão conversando, elas não estão olhando uma para a outra, cada um no seu smartphone. Você chega numa casa hoje, está cada um no seu smartphone. Eu conheço família em que se chama para o almoço ou para o jantar pelo WhatsApp, porque cada um está num universo diferente. Pronto para ouvir. Eu quando leio a história do Davi, que o filho dele, o Aminon, ficou doente, apaixonado pela meia-irmã Tamar, diz a Bíblia que o Jonadab estava lá na casa do Aminon, conhecia o Aminon, sabia das angústias do Aminon, abriu-se para Aminon abriu-se para ele. Foi uma tragédia na família de Davi, porque Davi não escutava os seus filhos, não estava perto dos seus filhos, não tinha sintonia com seus filhos. Escute, ouça. Agora, tem um contraponto. E qual o contraponto? Qual o contraponto? Tardio no falar. A palavra tardio no grego aqui é muito curiosa também. É a palavra grega brades, que é a mesma palavra para uma pessoa que tem um raciocínio muito lento, para uma pessoa que não tem clareza na mente, para uma pessoa deficiente nessa área. É aquele tipo de gente que você conta uma piada para ele vai rir daqui a meia hora. Tardio para falar. Eu não sei quanto a você, mas quando eu falo apressadamente, no vapor da emoção ou com raiva, eu só dou bola fora. Porque eu acabo machucando a pessoa que eu mais amo. Tardio para falar, pense, morda na língua, vai tomar um banho frio, vai sair, dar uma volta no quarteirão, porque se você medir decibéis e falar no vapor da emoção e com raiva, você vai perder a causa. Tardio para falar. Eu não sei quanto a vocês, e vocês moram numa região aqui que ainda deve ser muito rico nisso, mas eu fui criado na roça, e numa roça que não tinha remédio, e a minha mãe tinha que se virar com os remédios caseiros, com raízes, com chás, com plantas, e eu fui criado na cultura das garrafadas. Só que aí entra uma lenda de um cidadão que ganhava a vida vendendo garrafadas, mas não era para doença física, não, era para doenças emocionais. Aí um dia um cidadão com a crise no casamento, foi nesse camarada e disse, rapaz, eu sei que você faz uma garrafada aí que é poderosa, que ajuda, que resolve. O cara falou, eu faço mesmo. Então eu quero uma, porque eu estou numa crise no casamento muito grande. Quanto é? É tanto. Falei, cara, é caro. Não, você está doido, faz um desconto. Não, desconto eu não faço. Agora, prometo que funcione, e se não funcionar, volta aqui que eu devolvo o dinheiro. Ah, bom, desse jeito eu compro. Comprou a garrafada, eu falei, agora como é que eu uso esse trem? O cara falou o seguinte, quando o clima ferver,
Quando a discussão estiver nas alturas, vai lá e toma um gole. Só um detalhe, você bota na boca, não engole não. Aguenta na boca. Quando o clima acalmar, aí você engole. Aí funciona. Tardio para falar. Calma, gente, calma. Aguenta mais um pouquinho. Eu sei que essas coisas não acontecem com vocês, mas é bom a gente ter um pouco de paciência. Terceiro princípio, tardio para se irar. Eu não vou perguntar se você se ira com a sua mulher, se você se ira com o seu marido. Isso não é se, é quando. Porque tem gente muito crente, sabe, muito espiritual. Eu boto os dois pés para trás quando eu escuto um casal dizendo assim: eu sou casado há 50 anos, nunca tive uma unha de discordância do meu marido, nunca tive. Deve ser um anjo disfarçado aqui entre nós, não é filho de Adão, não é possível. No ano da morte da dona Ruth Graham, esposa do Billy Graham, eu fui a Charlotte e fui visitar o museu do Billy Graham. Tem muitas histórias bonitas, muitas histórias engraçadas do casal, mas a que mais me chamou a atenção, porque vocês sabem que Billy Graham viajava demais, viajava para o mundo todo, e quem cuidou da casa, cuidou dos meninos, criou os meninos, foi a dona Ruth. Aí perguntaram para ela assim: ô dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei, mas vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Eu sei que você nunca teve vontade de matar seu marido, sua mulher, mas tem hora que dá raiva, não é não? Tardio para se irar. Bom, deixa eu pular para o último ponto. Vamos lá para o versículo 15. Tu és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre prazer sexual no casamento. Esse é um assunto sensível. Às vezes nós temos constrangimento de falar. Foi tabu muitos anos na igreja. Eu me lembro que a primeira palestra que eu escutei sobre esse assunto foi de um irmão que foi ler a revista, era uma revista, Escola Dominical, e ele disse assim: meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu falei: meu Deus, o que é isso, sexo? Pensa no nível da palestra. Outros não, pastor, esse assunto não é espiritual. Então vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia comigo aí, eu vou terminar minha fala, vou demorar um pouquinho aqui, mas eu vou terminar por aqui nesse ponto. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, Paulo está tratando desse assunto de sexo, quando ele diz assim no verso 3, 7:3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Preste atenção, para quem acha que Paulo é machista, que é um equívoco, ele começa com o direito da mulher. O marido conceda à mulher o que lhe é devido, ou seja, a mulher tem direitos garantidos por Deus do prazer sexual no casamento, e cabe ao marido atender a necessidade da sua mulher. Semelhantemente, a mulher deve atender a necessidade do seu marido. Por que isso é importante? Porque sexualidade para o homem é uma coisa, sexualidade para a mulher é outra coisa. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. O homem não precisa de aquecimento, ele já vem aquecido de fábrica. O homem com 10 segundos ele tem uma ereção e está pronto. Ele pode acabar de ter uma briga homérica, daqui a 5 segundos ele está pronto para um sexo maravilhoso. A mulher não.
Alguém comparou assim, muito a grosso modo, como o fogão a gás e o fogão a lenha. O fogão a gás você ligou, pegou. Seu homem. A mulher é como fogão a lenha, você tem que botar lenha, tem que soprar, você tem que soprar outra vez, soprar de novo. Agora, quando pega fogo, assa pão o dia inteiro também. Alguém diz por aí que a mulher é o sexo mais frágil. Não é nada, a Bíblia não fala que a mulher é o sexo mais frágil, não. É o vaso mais frágil. Ela é o sexo mais forte. O homem só luta um round e desmaia. Ela luta 1, 2, 3, 4, cada dia já está roncando, já está dormindo há muito tempo. Se o homem não compreender a sexualidade feminina, ele não quer jogar os 90 minutos, quer decidir o jogo nos pênaltis. Está claro para você desenhar? Para você botar a legenda. Então é muito importante que o casal compreenda o que é o mecanismo desta relação, para que haja plena alegria, porque tem mulher que finge ter orgasmo para não ficar mais triste. Porque o marido pensa nele. E está escrito: o marido conceda à sua mulher o que é devido a ela. Semelhantemente, a mulher ao seu marido. Mas o verso 4 aperta a tarraxa um pouquinho mais. Está escrito assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando aqui é que você não pode fazer do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. O que Paulo está falando aqui é que você não pode fazer chantagem sexual no casamento. Usar o sexo como um jogo de troca. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo que eu quero, eu vou privar você do que você tem direito. Pergunta básica: quando é que marido e mulher devem ter uma relação? Porque Hollywood ensina que os dois estão sempre prontos, sempre preparados, e você que é casado sabe que isso não é verdade. Então, quando é que a relação deve acontecer? É quando um deles sinaliza que está afim. E nem é preciso um discurso muito longo também não, basta um rabiscar de olhos, todo mundo entende, não se dá de desentendido. Porque tem desculpas homéricas, a enxaqueca então é proverbial. Haja enxaqueca. Eu tenho um colega que para resolver isso comprou uma cartela de cibalena, pensa num remédio antigo. Botou uma jarra d'água e falou: no caso porventura de acontecer uma dor de cabeça, o problema está aqui. Agora, sem qualquer brincadeira, eu li uma tese de doutorado, uma tese seríssima, onde o autor disse o seguinte: o melhor exercício físico, que mexe com todos os músculos do corpo, é uma boa relação sexual. Corresponde a uma caminhada de mais de 2 quilômetros. Em vez de você ficar dando volta no quarteirão, até economizando a academia, faça o favor de fazer o dever de casa. E todos vão agradecer. Mas o verso 5 aperta um pouquinho mais a tarraxa, quando ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Entendamos aqui, há uma ordem de Deus: não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Sexo fora do casamento é pecado, é adultério. Mas sexo no casamento é ordenança divina. Em outras palavras, sexo antes do casamento é pecado, sexo fora do casamento é pecado, mas a ausência de sexo no casamento também é pecado. É bom e Deus manda. Se eu tivesse uma igreja pentecostal, eu tinha escutado um glória a Deus agora.
Pensa no negócio bom. E Deus manda. Agora notem. A única cláusula de exceção para marido e mulher não ter relação é para dedicar-se à oração. E a única vez que a Bíblia diz não ore demais também não. E novamente vos ajuntardes, porque tem gente muito espiritual, não pastor, eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou jejuando, eu estou até subindo um monte. Você pode orar, jejuar, subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Agora eu vi um glória a Deus meio disfarçado assim, né? Agora preste atenção numa palavra que é muito importante nesse versículo. Salvo, talvez. Por que o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto, usou talvez? Salvo, talvez, por mútuo consentimento. O que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: irmã querida, você nunca pode dizer para o seu marido assim, meu querido, esse mês nem olhe para mim. Não adianta olhar. Decisão monocrática. Não pode ser. Por mútuo consentimento. Nem o maridão pode dizer para a mulher, ó, minha filha, essa semana não tem nada não, tá? Fica na sua aí, porque eu estou na minha. Impossível. Tem que ter o quê? Mútuo consentimento. Agora, por que ele usa o talvez? Por quê? Porque tem hora que mesmo quando marido e mulher estão de acordo, eles estão errados. Ananias e Safira estavam de acordo, estavam errados. Me permite ilustrar. Um dia eu estou no meu gabinete pastoral lá em Vitória, chega um casal, pastor Francisco, de 60 anos mais ou menos. Falou, pastor, estamos aqui porque queremos ir para a igreja e tal, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas a mulher disse assim, o problema é o seguinte, pastor, tem 20 anos que eu e meu marido não temos sexo, eu quase caí da cadeira. E o maridão calado. Ah, pastor, mas nós combinamos, o maridão calado. Eu disse, meus irmãos, com todo respeito, eu tenho idade, eu tinha mesmo na época, eu tenho idade para ser filho de vocês, mas vocês estão errados. Errados. O que a Bíblia está dizendo? Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, e novamente vos ajuntardes. Não vou nem concluir o versículo ainda. Então vamos tirar o talvez do versículo? Vamos ler sem o talvez. Vamos ler sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Aí está resolvido. Os dois não querem, já fizemos demais, já estão com a cota, já está extrapolando a cota, e agora já fizemos para a vida inteira, também não querem mais nada. Está decidido, pronto. Os dois estão de acordo, tudo resolvido. Mas Deus que é sábio, Deus que conhece o coração humano, colocou talvez. Porque se você se privar o seu marido, se você privar a sua mulher da intimidade sexual, Satanás entra na jogada. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Tem muita gente que pula cerca, desculpa da expressão, por falta de caráter mesmo. Mas tem gente que está passando fome no banquete. E tem um especialista em tentar, chamado Satanás, que vai botar boi na linha e vai perturbar essa família, vai destruir esse casamento. Quero dizer para você que relação de intimidade sexual no casamento é tão espiritual quanto você buscar Deus. Um casal que tem uma vida sexual estável, bonita, pura, santa, é feliz, é seguro. A bênção de Deus flui aí. Bom, mas eu quero concluir trazendo a você
duas coisas, que a primeira delas, eu não vejo em literatura, ou muito pouco em literatura, nessa área sexual, que se chama de frequência sexual. O que significa isso? Significa que cada casal, ou cada pessoa é única no mundo. Há pessoas hiperativas sexualmente, há pessoas não hiperativas sexualmente. Há pessoas que querem ter sexo todo dia, até dia de chuva e feriado. Tem outras que 2 vezes na semana está ótimo. A necessidade é diferente. Agora, preste atenção nisso. Os casais não conversam sobre esse assunto, nem mesmo os casais esclarecidos e casais crentes, não conversam sobre sexualidade um com o outro. Não se conhecem. Um dia chega no meu gabinete um casal, que eu tinha feito o casamento deles há 15 anos, eram líderes na igreja, e eles estavam estressados um com o outro, e o marido disse assim: pastor, eu vim aqui, porque o senhor fez o nosso casamento há 15 anos, e eu vim comunicar ao senhor que nós estamos nos divorciando. E eu perguntei: mas por quê? Ele respondeu: porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela respondeu na tampa, na mesma hora: e eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Aí eu brinquei: bom, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Aí eu fui escutar o casal. O camarada era daquele tipo hiperativo sexualmente, queria sexo todo dia, se possível uma vez mais por dia. Para ela 2 vezes estava ótimo, só que eles não conversavam. Qual o pensamento dela? Meu marido não gosta de mim, ele gosta da casca, ele gosta do meu corpo, não de mim. O que ele estava pensando? Minha mulher não gosta de mim, ela deve gostar de outro, não é possível. Eles não conversavam. Aí eu fui ensinar matemática para eles. Falei: bom, gente, vem cá aqui, vamos conversar aqui mais de perto. Meu filho, o negócio é o seguinte: você quer sexo 7 dias na semana? Pastor, é isso que eu quero, resolve minha vida. Se possível, um pouquinho mais para ajudar. E você, filha, 2 vezes está para lá de bom, pastor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta aqui, básica. 7 mais 2 dá 9. Vamos dividir pelo meio, dá 4,5. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender essa média para 5. Para 5. E não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Vão dar uma melhorada na média. E todo mundo vai agradecer. O último ponto para encerrar, que eu gostaria de tratar dessa matéria, é o problema da pureza do leito conjugal, porque nós estamos vivendo na época da internet, e é apavorante a estatística prova que 60% dos homens têm alguma ligação com pornografia, 35% das mulheres têm alguma ligação com pornografia. Estatisticamente eu posso garantir que tem homens aqui viciados em pornografia. E pornografia é um vício. É como cocaína. Gera dependência. E a dose de hoje não serve para amanhã. Destrói a mente, destrói a alma, destrói o casamento. Eu escuto constantemente, recebo mensagens constantemente de mulheres frustradas, machucadas, feridas, porque o marido é viciado em pornografia. E pior, quer repetir toda a sujeira no leito conjugal. Eu morava nos Estados Unidos, nos idos de 2000 e 2001, e recebi um telefonema anônimo de uma mulher, que se dizia evangélica, que dizia que o marido era evangélico, e me disse assim: pastor, eu não aguento mais, meu marido é viciado em pornografia, e ele está no último estágio da degradação,
E agora ele está querendo que eu me deite com um amigo dele, que frequenta a nossa casa, para ele assistir a cena. O problema é que esse rapaz é mais bonito que meu marido, é mais novo que meu marido, e eu não aguento mais tanta pressão. E eu disse para ela, ao telefone: minha filha, confronte o seu marido. Se ele não mudar de ideia e não respeitar você, divorcie do seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você atender a fantasia do seu marido, você vira uma prostituta, você se destrói. Passaram-se 6 meses, eu estou pregando a 2.000 quilômetros de onde eu morava, e ao final do culto, à porta, cumprimentando as pessoas, aproxima-se de uma mulher bonita, de seus 30 anos, estendeu a mão para mim e disse: pastor Hernandes, eu sou aquela mulher que ligou para o senhor tal dia sobre tal assunto. Eu perguntei: minha filha, o que aconteceu? Ela disse: eu confrontei meu marido, ele se arrependeu, ele me pediu perdão, ele me pediu ajuda, ele está sendo tratado, e Deus está restaurando o nosso casamento. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito lá não é cama, a palavra leito lá é coité, é coito, é relação sexual. Eu não sei cama, porque cama você todo dia está dormindo numa cama diferente, você dorme numa cama de hotel, você dorme numa cama de pensão, você dorme numa cama de acampamento, você não sabe quem passou por ali. Está falando da relação de marido e mulher, tem que ser sem mácula. E está provado estatisticamente que os casais mais felizes são aqueles que têm uma vida sexual santa. Você não precisa de uma película pornográfica para estimular você. Deus deu tudo para você, para ter uma vida sexual plena, maiúscula, bem-aventurada, sem lançar mão de sujeira, de lama. Lá em Nova York teve uma greve dos garis, 1 semana sem recolher lixo, muito lixo na rua. Um homem espirituoso disse: eu vou brincar com esse negócio. Pegou uma caixa enorme, botou todo o lixo da casa dentro da caixa, fechou a caixa, fez um embrulho bonito da caixa, um laço de fita vermelha, botou no porta-mala do carro, deixou o porta-mala aberto numa esquina, e as pessoas olhavam a caixa, paqueravam a caixa, flertavam a caixa e fugiam. Um olhava e olhava para um lado, olhava para o outro e ia embora. O outro olhou, não tinha ninguém, catou a caixa, correu para casa. Quando abriu, era lixo. Lixo faz mal, cheira mal. Tem gente levando lixo para casa. Deus quer que você tenha uma vida sexual plena, mas digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Que Deus nos ajude a observar esses princípios, para que o nosso casamento seja verdadeiramente feliz. Casados e felizes. Deus os abençoe. Amém.